Bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu me chamo Diogo Monteiro, sou professor de Geografia da rede SESI Pernambuco, pessoal. E venho trazer dicas de vestibular para você, justamente aí para você que está se preparando para o SSA, você em especial, que é do primeiro ano do ensino médio, ok? O tema que a gente escolheu hoje foi movimentos da Terra e suas consequências, né? A gente vai compreender um pouquinho de como é que funcionam esses movimentos, né? E quais consequências esses movimentos trazem, né? Tanto no seu sentido de translação quanto no seu sentido de rotação, que são os dois principais movimentos que a Terra executa, ok? Então, vem comigo, vamos começar. Bom, como eu disse a vocês, né, a Terra ela possui dois movimentos em específico, translação e rotação. Alguns físicos dizem que tem muito mais movimentos, mas aí, para nós, aqui, né, para o vestibular em si, os que mais importam, de fato, é a translação e a rotação, que é o que realmente mais costuma cair no vestibular, ok? Eu vou começar falando logo sobre a translação e vou citar algumas coisas em relação à rotação rapidamente. Bem, o movimento de translação é quando a Terra gira em torno do Sol. Ao mesmo tempo em que ela gira em torno do Sol, ela também faz o seu movimento de rotação, que é quando ela gira em torno do seu próprio eixo, ok? Nesse movimento, ela faz um movimento elíptico, de acordo com o que vocês estão vendo aí na imagem, né? Esse movimento elíptico aqui, que vai em torno do Sol. Professor, quanto tempo isso dura? Bom, isso dura a média de um ano, mais precisamente 365 dias e 6 horas. 365 dias e 6 horas, professor? E essas 6 horas, o que é que acontece com elas? O que é que a gente faz com elas? Bom, elas são somadas durante 4 anos, né? E aí você soma 6 mais 6 mais 6 mais 6. E vai dar equivalente a 24 horas, que corresponde a mais um dia. Então, você vai ter um dia a mais a cada 4 anos. No caso, você vai ter 366 dias, que é justamente o período em que ocorre o ano bissexto. Professor, e para eu conseguir lembrar quando é que ocorre o ano bissexto, o que é que eu vou fazer? Vou dar uma dica simples a vocês. Ano bissexto é sempre ano de Olimpíadas, tá? Caiu no ano das Olimpíadas, é ano bissexto. O ano passado, 2020, era ano de Olimpíada, não ocorreu por conta da pandemia, né? Foi adiada para esse ano, mas ano passado foi ano bissexto. Próximo ano bissexto, somente em 2024. No período em que a Terra está fazendo o movimento de translação, acontecem algumas situações específicas. Tem período que ela está mais afastada do Sol e tem período que ela está mais próxima do Sol. Quando ela se afasta do Sol, chamamos esse movimento de afélio. Quando ela se aproxima do Sol, chamamos esse movimento de periélio. Ah, professor, então beleza. Então é isso aí que me dá as estações do ano, não é isso? Não, não é isso que dá as estações do ano, ok? Apesar de talvez ter uma certa influência, é muito pequena essa influência em relação às temperaturas. Por quê? Porque a Terra fica a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. Então, é quase que imperceptível essa influência na Terra, ok? Agora, o que realmente, de fato, traz as estações do ano é o movimento, o próprio movimento de translação, juntamente com o eixo de inclinação da Terra. Você já deve ter percebido que quando você compra aqueles globos terrestres, né, seja ele de qualquer tamanho, ele tem um eixo de inclinação, não por acaso, tá? É o eixo de inclinação da Terra, que mede aproximadamente 23 graus e 27 minutos, tá? Não coincidentemente, é a mesma latitude do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio. Professor, e aí o que é que acontece nesse período? Vamos lá. No movimento de translação, né, vai ter períodos em que a incidência de raios solares será maior na parte sul e menor na parte norte, ou seja, será maior no hemisfério sul e menor no hemisfério norte. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Eu vou ter a estação do verão ali e vou ter a do inverno no hemisfério norte, certo? Depois acontece ao contrário. Eu vou ter o inverno no hemisfério sul e o verão no hemisfério norte, ou seja, a incidência de raios solares vai passar a ser maior no hemisfério norte, ok? Então, é a translação
mas o eixo de inclinação que traz as consequências que chamamos de estações, ok? Vou passar mais adiante e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Olha aqui, ó, tá vendo que a Terra ela faz um movimento elíptico em relação ao Sol? E aí é importante salientar justamente o que é que ocorre nesses movimentos, né? Vai ter período, como eu disse a vocês, de uma maior iluminação no hemisfério sul, vai ter períodos que a iluminação vai ser maior no hemisfério norte. Então você sempre vai ter as estações trocadas. Quando for verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Quando for outono no hemisfério sul, é primavera no hemisfério norte. E assim sucessivamente vai ocorrendo essa troca, né? Por isso que as nossas datas elas são diferentes em relação às estações do ano de outros de países do hemisfério norte, por exemplo, ok? Então, esse movimento elíptico aí, juntamente com o eixo de inclinação, é que vai tornar isso possível, esse processo de estações. Professor, quantas estações temos? 4, né? Ocorre a cada 3 meses uma nova estação. Então, eu vou ter a cada 3 meses uma nova estação. Vou ter uma estação no início do ano, depois com o decorrer do ano, no meio do ano e no final do ano. Então, essa divisão ocorre a cada 3 meses, tá certo? Deixa eu passar aqui para mostrar mais ou menos as datas a vocês e falar um pouquinho sobre a ideia do solstício e equinócio. O que é que acontece nesse processo aí do solstício e do equinócio. Vê só, se eu fosse seguir uma ordem de estações, geralmente se começa pela primavera, né? Então a gente fala primavera, verão, outono e inverno, ok? Inverno seria a última nessa sequência aí. Mas aí eu coloquei uma sequência aqui diferente, começando a citar o verão. O verão, que para a gente aqui do hemisfério sul, começa justamente no dia 21 de dezembro, tá? A partir do dia 21 de dezembro. Por que a partir do dia 21? Porque se percebeu que a luminosidade aumentava justamente nessa data aqui no hemisfério sul. E aí, passados 3 meses, começamos o período do outono, né? O outono ainda é um período de luminosidade da Terra, mas já começa a diminuir um pouco mais a luminosidade no hemisfério sul, perdão, na Terra, no hemisfério sul, especificamente. E aí, quando chega o nosso inverno aqui, o hemisfério norte vai estar no seu período de verão. Então, você vai perceber que a incidência de luminosidade aqui vai ser menor e no hemisfério norte passa a ser maior. Tanto é que na Europa, né? Eu vou citar como exemplo os Estados Unidos, né, na América do Norte. Alguns países europeus também, eles costumam passar as férias de verão, né? Eles têm esse período aí justamente no meio do ano, que é quando a gente comemora o inverno, né? A gente está abrindo a estação do inverno, eles estão lá no período de férias de verão, né? Tanto é que o calendário europeu, né, o calendário da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, ele começa sempre do meio do ano em diante, né? Diferente da gente que é sempre calculado a partir do início do ano, porque a gente se baseia nas nossas férias de verão, diferente deles, que justamente começa no meio do ano. E aí eu vou citar como exemplo os Estados Unidos, né? Vou falar aqui Brasil, América do Sul, Estados Unidos, América do Norte, porque estão em hemisférios justamente diferentes. E aí lá eles têm o costume de passar essas férias de verão, né? É bem prolongado lá, é uma média justamente da estação do verão, e eles estudam as outras estações, né? Passam as outras 3 estações estudando e descansam no verão. Isso é muito comum lá no calendário do hemisfério norte, principalmente de países como Estados Unidos, Canadá, entre outros, ok? E aí, nesse período, vai estar muito mais iluminado lá o hemisfério norte do que aqui o hemisfério sul. O hemisfério sul diminui a sua luminosidade, né? O que vai gerar temperaturas mais baixas, enquanto que no hemisfério norte as temperaturas vão se elevar um pouco mais, porque a luminosidade vai estar um pouco maior lá nesse hemisfério, tá? E aí, pessoal, acontecem algumas situações, tá? E essas situações, elas são bem interessantes. Ocorre um processo que chamamos de solstício. Professor, o que seria o solstício? O que é que ele faz? O que é que acontece? Bom, o solstício de verão, né, que é quando ocorre o maior período de luminosidade aqui na nossa região ou no hemisfério norte, enfim, vai acontecer o seguinte: os dias vão perdurar mais do que as noites. Ou seja, você vai ter um dia mais longo. Por quê?
porque a luminosidade ela vai ser muito mais intensa na estação do verão. Já quando ocorre o solstício de inverno, essa luminosidade ela vai diminuir, fazendo com que as noites sejam mais prolongadas do que os dias. Beleza, professor. Certo, entendi. Então, 3 meses a luminosidade vai ser maior, 3 meses a luminosidade vai ser menor, porque eu vou ter um dia mais prolongado por 3 meses e vou ter uma noite mais prolongada por mais 3 meses quando for o período do inverno. E quando não ocorrer isso? E quando for outono e quando for primavera? O que é que vai acontecer? Bom, quando for outono e quando for primavera, nós estaremos passando pelo período de equidade. Equidade, né? Equivalência, ou seja, igualdade. Então, estaremos no período do equinócio. O que é o equinócio? Os dias e as noites vão ter a mesma duração. Se aqui no hemisfério sul é outono, no hemisfério norte vai ser a primavera, né? E assim sucessivamente vai haver a troca. O que se altera são as datas, certo? Então, recapitulando, vamos ter 6 meses, né? Basicamente, vamos ter 6 meses com o equinócio, porque o outono e a primavera, os dias e as noites têm a mesma duração. 3 meses com os dias mais prolongados, no solstício de verão, e 3 meses com as noites mais prolongadas, né, por conta do solstício de inverno. Ok, pessoal? Então, vamos passar aqui. Como eu disse a vocês, o solstício e o equinócio são fenômenos que acontecem justamente graças a esse movimento da translação. É justamente quando o Sol incide maior luminosidade na Terra, que fica perpendicular justamente ao Sol, ok? E aí vão ter áreas, né, que chamamos de áreas de alta latitude e de baixa latitude, que as coisas talvez não se percebam tanto. Como assim, professor? Não se perceber tanto. Vê só, nós, por exemplo, que estamos na região Nordeste, a gente não consegue perceber tanto. Por quê? Porque o Nordeste é de baixa latitude. Baixa latitude, como assim, professor? Porque toda a área próxima da linha do Equador é uma área de baixa latitude. Toda a área que se afasta da linha do Equador, que é justamente a área central que divide os hemisférios, vai ser chamada de área de alta latitude. Então, significa dizer que as áreas de baixa latitude geralmente não vão conseguir perceber tanto a ideia do solstício. Aqui mesmo, né, no nosso estado, é difícil a percepção. Você às vezes consegue até perceber. Às vezes dá 19 horas, 19h30, e você percebe que não escureceu totalmente quando está no verão. Você consegue perceber ainda uma certa luminosidade bem leve, tá? Mas na pessoal que é da região sul e sudeste, ou seja, à medida em que a latitude ela vai aumentando, a distância da linha do Equador ela vai aumentando, é mais perceptível isso aí. Isso fica muito mais claro, porque às vezes dá 8 horas, 8h30, e ainda o dia está claro, não está totalmente escuro, tá? Mesma coisa acontece no solstício de inverno. Solstício de inverno escurece muito mais rápido nas áreas de latitude alta. Então, é muito mais perceptível essa questão da luminosidade em áreas de latitude alta. Lembrando a vocês que a latitude é representada pelas linhas que chamamos de paralelos, tá? O principal paralelo da Terra, obviamente, a linha do Equador. Então, são esses paralelos aí que determinam, né, as posições das regiões em relação à linha do Equador, né? Tem aquela máxima aqui: toda a área próxima de linha do Equador geralmente vai ser uma área mais quente, mais aquecida. Toda a área mais afastada da linha do Equador, se dirigindo aos polos, tanto ao Polo Norte quanto ao Polo Sul, serão áreas mais frias, porque a incidência de raios solares na área da linha do Equador é muito maior do que em outras regiões, independente, né, do hemisfério. Se você está próximo do hemisfério norte, se você está próximo do hemisfério sul, a incidência ali no meio do planeta, ela torna-se muito maior, ok? Vamos passar aqui para a próxima. Pessoal, e aí vem a ideia do seguinte, né? Rotação. Rotação é um outro movimento, né? Esse ainda é muito mais simples de ser entendido,
que a Terra faz, que a Terra executa, né? À medida em que ele está fazendo a translação, ele também está fazendo a rotação, que é um giro em torno do seu próprio eixo. Professor, quanto tempo demora? Bom, a rotação, ela demora em média 24 horas. 24 horas, professor. Na verdade mesmo, é 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, né? Mas aí a gente arredonda e coloca para 24 horas. Só que tem uma questão, né? Alguns cientistas dizem que depois daquele terremoto lá no Japão em 2011, né, que gerou aquela tsunami que atingiu a usina de Fukushima, o eixo da Terra teria sido deslocado em alguns segundos, né? Ou seja, teria aumentado em alguns segundos, mas precisamente eles citam uma média de 4 a 6 segundos. Professor, fez diferença? Para a gente não. Por que não fez diferença? Porque, na verdade, a gente já trabalha com a ideia de 24 horas, ou seja, a gente já trabalha com um arredondamento. Então, no final das contas, não fez tanta diferença assim para a gente no cálculo de horários, ok? Professor, o que é que acontece nisso aí, né? Nesse movimento de rotação? Bom, movimento de rotação, diferente da de translação que nos dá as estações, o movimento de rotação vai nos dar a sucessão dos dias e das noites. Ou seja, eu vou ter período de dia e período de noite, de acordo com o movimento de rotação. Nesse movimento de rotação, eu vou ter o que chamamos de fusos horários, né? Os horários que costuma cair em vestibular, o pessoal bota a mão na cabeça, meu Deus, é muito difícil. Não tem nada de difícil não, tá, pessoal? Os horários é algo muito simples de ser entendido. Eu vou passar para vocês aqui as dicas daqui a pouquinho. Vocês vão compreender que não tem dificuldade nenhuma, né? Se eu tenho 24 horas, a equivalência é de que eu vou ter 24 horários diferentes durante o movimento de rotação da Terra. A gente vai compreender um pouquinho melhor isso agora. Vamos lá. Levando-se em consideração, tirando a ideia aí, né, que algumas pessoas colocam aí de que a Terra é plana, levando-se em consideração de que a Terra ela tem a medida de uma circunferência, digamos que a Terra ela tem uma medida de 360 graus, né? A Terra tem um formato geóide, né, que é os polos achatados, esse formato esférico aí com os polos achatados. E aí eu tenho a ideia de que eu tenho 24 horários diferentes, ou seja, eu tenho 24 horas que o movimento de rotação ocorre, ou seja, ele se posiciona, né, durante 24 horas, né, em formatos diferentes, ok? Então, se eu pego o valor de uma circunferência completa e divido por 24 horas, eu vou ter esse valorzinho aqui, ó, 15 graus. 15 graus, professor? Isso, 15 graus. Até aí, beleza. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que a cada 15 graus que eu andar na Terra, eu vou andar 1 hora. Toda vez que eu me deslocar 15 graus na Terra, estou andando 1 hora. Significa dizer que se eu ando 15 graus na Terra, estou andando 1 hora, então 1 grau vai corresponder a 4 minutos. Que no final das contas, né, se 1 grau corresponde a 4 minutos, 15 graus vai corresponder a 1 hora. Se você multiplicar, você vai ver que vai dar 1 hora. Ok? Até aí está bem entendido? Então vamos lá. Recapitulando, 15 graus corresponde a um fuso horário. Um fuso horário corresponde justamente a 1 hora. O que é que eu preciso entender nisso aí? Vê só. Eu preciso de um ponto zero, um ponto inicial, para determinar o lado leste e o lado oeste em relação às horas. Esse ponto inicial é o meridiano de Greenwich, que é justamente o principal meridiano da Terra. Ele passa justamente ali na Inglaterra, ali em Londres, tá? Professor, por que justamente Londres? Por que Inglaterra? Porque na época a Inglaterra é uma das maiores potências econômicas, na época que foram feitos, trabalhada a questão dos fusos horários, e aí se decidiu iniciar pela Inglaterra na época, ok? Então, lá é o ponto zero, é o ponto inicial. E aí eu vou contar 12 horários positivos para o lado leste e 12 horários negativos para o lado oeste. O Brasil, por exemplo, fica do lado oeste. Se comparado a sua distância, né, a questão do seu horário em relação ao meridiano de Greenwich, o horário oficial da gente é o de Brasília. Então, estamos atrasados em relação ao meridiano de Greenwich em menos 3 horas. Por exemplo, se nesse exato momento são 20 horas, né?
8 horas da noite. E aí eu ligo para algum amigo que esteja lá na Inglaterra, nesse mesmo horário. Beleza, ele vai atender o telefone. Talvez ele ache inconveniente o horário que eu estou ligando. Por quê? Porque aqui no Brasil são 20 horas. Mas só que nós estamos atrasados 3 horas em relação a Greenwich. Ele vai atender mais ou menos o quê? 3 horas à frente do meu horário. Ou seja, 21, 22, 23 horas. Ele vai atender às 23 horas, corresponde a 11 horas da noite. Pô, vai ligar uma hora dessa, cara, tal? Desculpa, pô, fuso horário aqui. Então, é isso que a gente precisa entender, né? Compreender, justamente para não acontecer esse tipo de imprevisto, porque às vezes acontece, você tem um familiar, algum parente que está em um outro país, você não sabe a hora, acaba ligando numa hora extremamente inconveniente. Como a pessoa que talvez também esteja lá e não sabe, né, a relação de fuso horário, e aí acaba ligando num horário inconveniente para você aqui no Brasil também, tá? Por isso é importante você conhecer um pouquinho de fuso horário, para entender justamente como é que funciona essa questão, né, de determinação de horários no planeta, ok? Vamos agora fazer uma análise mais profunda em relação ao fuso horário. Vamos tentar fazer um cálculo aqui para ver se a gente começa a compreender ainda melhor. Deixa eu passar aqui. Pronto. Bom, antes de eu começar, eu preciso citar algumas situações importantes, tá? Eu vou logo falar do Brasil, para depois a gente passar para a parte de cálculos. O Brasil, até 2008, ele tinha 4 fuso horários, que são esses que vocês estão olhando aí no slide. Os das Ilhas Oceânicas, o do horário de Brasília, o de alguns estados da região norte e centro-oeste, e o do Acre. Só que o que é que acontece? Em 2008, retiraram o horário do Acre, e aí o Brasil passou a ter 3 fuso horários. E aí o pessoal reclamou, questionou, porque lá a luminosidade naquela área era diferente, então demorava mais para escurecer, enfim. Em 2013 entraram na justiça, né? Em 2013 conseguiram recapturar os 4 fuso horários novamente. Então, a partir de 2013, o Brasil restaura o horário do Acre e a gente passa a ter 4 horários diferentes de novo, né? 4 fuso horários, que correspondem justamente a isso que vocês estão olhando aí. -2, que são das ilhas oceânicas brasileiras, né? Professor, um exemplo, Fernando Noronha. Fernando Noronha é uma das ilhas oceânicas brasileiras aí que tem o fuso horário de -2. O horário de Brasília, que é adotado por quase todo o Brasil, né? Nordeste, parte do Sudeste, Sudeste, praticamente hoje o Brasil todo está, né, quase todo no horário de Brasília, né? Somente algumas regiões, né, como alguns estados do Norte e do Centro-Oeste, que adotam -4, e o extremo norte do Amazonas e o Acre, que adota -5. Eu coloquei só o Acre aí, porque o Acre é justamente o que tem a maior parte territorial que adota o fuso horário -5. Então, a gente considera justamente o horário de Brasília, porque o horário de Brasília é adotado por praticamente todo o país. Antigamente você tinha aquela questão do horário de verão, que era para economia de energia e tal, mas aí a região Nordeste abandonou, parte da região Nordeste já tinha abandonado já há muitos anos, e agora o Brasil todo praticamente não se usa mais o horário de verão, porque viu que não surtia muito efeito essa questão de tentar economizar energia através da ideia do horário de verão. Acabou não funcionando muito, e aí o pessoal meio que deixou de lado. Beleza? Vamos agora ver como é que funciona uma questão de cálculos. Vamos compreender um pouquinho melhor isso aí. Pessoal, eu coloquei um exemplo aqui justamente para responder com vocês. Eu estou na cidade A, né, que fica a 120 graus oeste do meridiano de Greenwich. Eu sempre começo medindo do meridiano. Lembrando a vocês que o oeste é um lado que consideramos negativo, tá? E quero ir para a cidade B, que fica a 60 graus leste. Beleza? Então, eu vou contar do meridiano para 60 graus leste. Até aí tá entendido, né? Falando bem devagar aqui para uma melhor compreensão. Estou saindo às 9 horas da manhã do dia 16 de maio. Eu tenho um tempo de viagem, que é de 10 horas. Qual vai ser o horário da minha chegada lá? Vamos ver isso aqui. Vê só. Eu estou no lado negativo. Estou indo para o meridiano. Cheguei no meridiano, zerou. Do meridiano, estou indo 60 graus leste. Ou seja, o lado leste é positivo. Então, eu sei que vou precisar somar os valores. Mas tem uma outra dica se você não quiser lembrar disso.
que tem que ir do ponto para o meridiano, do meridiano contar para o outro ponto. É simples. Toda vez que você tiver hemisférios diferentes aqui, ó, nos valores estabelecidos pela conta, é só você somar esses valores. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui, eu vou continuar aqui embaixo. 120 somado a 60. Ok? Vai dar o equivalente a 180. Então, 180 graus é o valor da minha conta. Descobri a primeira parte. Fiz esse valor por quê? Porque saí de oeste para o meridiano, saí do lado negativo para o meridiano, e do meridiano fui para o lado positivo. Mas, se você não quiser fazer nesse tipo de análise, é só lembrar. Toda vez que eu tiver hemisférios diferentes numa conta, eu somo os valores. Os hemisférios são diferentes. Oeste e leste, somei o valor. Beleza, professor, terminou? Não, vamos para a segunda parte agora. Esse 180, né, 180 graus, se eu tenho a cada 15 graus uma hora, então, para eu descobrir quantas horas eu vou precisar dividir por 15, para facilitar a minha conta, né? Eu posso de cabeça fazer também, mas aí para facilitar a minha conta, eu vou lá e divido 180, 15. E por quê? Porque a cada 15 graus que eu ando na Terra, eu ando uma hora. Que vai dar o equivalente a 12. Então, 180 dividido por 15 vai dar 12. Então, eu tenho 12 horas. Beleza? Até aí tá dando para entender? Descobri a segunda parte da minha conta. E agora, professor, o que é que o senhor vai fazer? Agora eu tenho que fazer justamente outra análise. Eu tenho que entender que eu estou indo ou para o lado leste ou para o lado oeste. Nesse caso, eu saí de oeste, não foi isso? E não estou indo para leste, saí de uma área com o fuso horário negativo, estou passando para uma área com o fuso horário positivo, então vou precisar somar. Então vamos lá. 12 horas, que foi o meu resultado, mais 9 horas, que foi o meu horário de saída. Eu tenho que contar com o meu horário de saída. Vai ser equivalente, não é isso? A 21 horas. Acabou a conta, professor? Teria acabado. Ou seja, professor, saí de 9 da manhã e cheguei às 21 horas. Do mesmo dia? Sim, do mesmo dia. Não passei o dia. Mas só que tem um detalhe. A conta acabaria aqui, mas aí ele me deu o tempo de viagem. Ele me deu o tempo de viagem, que era justamente de 10 horas. Então eu preciso usar esse tempo de viagem. Vou somar justamente 21 horas mais 10 horas, que foi o tempo de viagem. Vai ser igual a 31 horas. Só que só temos 24 horas. Né? Só temos 24 fuso horários, ou seja, um dia só dura 24 horas. Não existe 31 horas. Então eu preciso fazer um cálculo para saber quanto é que deu essa diferença de horas, certo? Deu 31, só que não existe 31 horas. O máximo é 24. Então eu vou contar de 24 em diante. O que é que eu faço? Diminuo, né? Subtraio 31 menos 24. Vai dar o equivalente, né, a 7 horas. Ok? Deu o equivalente justamente a 7 horas. Então, eu cheguei, deixa eu colocar aqui o resultado, às 7 horas. Aí vem a questão, do dia 16? Não. Eu não atravessei o dia? Não deu 31 horas? Então eu passei o dia. E cheguei às 7 horas da manhã do dia 17 ou 5. Às 7 horas da manhã do dia 17 de maio. Ok? Muito simples, não é? Você usa apenas os recursos de matemática básica, pessoal. Na verdade, o que vai pesar é só a questão de você interpretar a questão, né? E entender como é que funciona a questão do lado oeste e do lado leste. Lembrando a vocês que lado leste positivo, lado oeste sempre o lado negativo, tá bom? E aí, a partir disso,
você vai usar as regrinhas que foram citadas aqui para descobrir os valores, né, para descobrir a hora que você vai chegar num determinado lugar e até, se possível, a data, dependendo do horário do dia que você vai sair. Beleza? Pessoal, vou me despedindo aqui de vocês. Valeu, né? Essa foi mais uma dica aí de vestibular. Em breve estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus, tá? E até o nosso próximo encontro. Valeu!